Então, retomando a nossa aula, né, de tecnologia de fabricação de manteiga, havíamos parado nessa etapa de batedura, que consiste, né, de pegar este creme, né, que foi todo trabalhado. Esse creme a gente sabe, né, temos conhecimento que ele tem elevada concentração de gordura e água, porém é uma emulsão, ou seja, não há separação de fases. Então, para que, né, obtenha-se a manteiga, é necessário mexer na estrutura dessa emulsão. Então, a gente chama isso de inversão de fase da emulsão. E quando eu promovo essa inversão de fase da emulsão, implica na expulsão do leitelho, que é boa parte da água do creme. Então, o equipamento utilizado é essa batedeira, tá? É um dos utilizados, né? Mais para frente eu falo um pouco mais detalhadamente de outras opções. Então, o que é importante frisar o volume da batedeira, tá? Até que eu coloquei para vocês. Então, a gente utiliza em até 50% do volume da batedeira. Suponhamos que essa aqui é uma de 100 litros, a gente vai aqui, a gente consegue visualizar onde que é a sua metade, né? A gente mede o creme também que vai ser adicionado e a gente utiliza até 50% do valor. Eu preciso de espaço dentro do equipamento para que, na hora que isso aqui for rodar, tenha a condição aqui dentro, né, internamente, para que esse creme tenha espaço para sofrer esses impactos mecânicos que são necessários para promover a inversão de fase da emulsão. Então, você não deve utilizar nem quantidades, volumes muito baixos, né? Então, o fabricante normalmente vai falar assim, usa no mínimo um terço, no mínimo um terço do volume da batedeira e no máximo 50%. Então, tem uma margem para trabalhar. E aqui que vai ocorrer esse fenômeno de inversão de fases. Então, aqui começa a ter uma transformação física, uma modificação física no creme que começa a formar a manteiga. E com relação à bateção, né, é uma etapa, né, que tem que ser muito bem controlada, muito bem conduzida, para que você tenha sucesso aí na elaboração de manteiga. Preciso voltar rapidamente nos slides, porque eu falei, né, fiz uma revisão aqui da aula e notei que eu não havia falado como, né, faz o ajuste de acidez no creme. E isso acontece antes da pasteurização. Então eu vou voltar alguns slides aqui para me voltar nesse ponto, porque eu esqueci, né, passou despercebido na última gravação, que eu não havia inserido esse slide e ele é muito importante na elaboração de manteiga. Então, eu vou voltar aqui rapidamente. Esse aqui, ó, o acidez do creme. Então, lembrando, nós obtivemos o creme, ele ainda está, vamos falar assim, ele ainda está cru. E aí, ele ainda vai ser pasteurizado, ele vai ser resfriado, vai ser maturado e depois que ele vai entrar lá na etapa da batedeira. Mas eu preciso voltar nesse assunto aqui que ele é de extrema importância na elaboração de manteiga. Então, a manteiga, nós trabalhamos com acidez no creme, em média, de 18 até, vamos colocar aí, 19 a 20 graus Dornick. O que é grau Dornick, né? Grau Dornick é uma linguagem de chão de fábrica, né? É uma linguagem frequente, bastante comum, em relação à acidez do creme, ou do leite, ou de outro produto lácteo, né? Então, essa acidez ela é medida pelo método de titulometria, que é onde a gente pega aquela bureta, dentro da bureta tem a concentração lá, a solução com concentração conhecida de hidróxido de sódio, e nós vamos pegar a amostra, no caso aqui é o creme, né? A gente vai pegar 10 ml de amostra de creme e vai titular usando o hidróxido de sódio e fenolftaleína, que é um indicador de ponto de viragem, né? Para mim encontrar essa acidez. Então, na hora que deu o ponto de viragem, né, na hora que eu paro de descer o hidróxido de sódio, que eu encontrei um ponto de viragem, então, o que seria esse 18 graus Dornick? Significa que eu gastei 1,8 ml de hidróxido de sódio na titulação. Então, ao invés deles falarem 1,8 ml de hidróxido de sódio gasto, né, foi criada essa linguagem. Então, ao invés de falar 1,8, fala 18 graus Dornick. Então, se encontrou lá
suponhamos 2,2. Então, é 22 graus Dornick. Então, a acidez ideal é que você consuma lá na titulação até 1,8, que é a mesma coisa que 18 graus Dornick. Então, pode usar com creme até 19 a 20 graus Dornick. Acima disso já não é aplicável, né? Para a indústria não. Então, vamos pegar a seguinte situação. Suponhamos que lá na nossa fábrica de laticínios, nós possuímos 50 kg de creme e nós aferimos a sua acidez e identificamos que ele está com 24 graus Dornick, ou seja, 2,4 ml de hidróxido de sódio que foi gasto na titulação, né, para mim encontrar esse valor aqui. Então, 24 graus Dornick. Então, já anotei que o creme que nós temos, né, em mãos para trabalhar, ele está com acidez elevada. Essa acidez aqui não é interessante para a fabricação de manteiga. Então, eu tenho que trazer essa acidez aqui para 18. Então, o que nós temos de informação importante? Sabemos, né, isso aqui é de conhecimento, que cada 1 grau Dornick, então cada 1 grau Dornick corresponde a 0,1 grama de ácido lático por quilograma de creme. Então, se eu tenho 50 kg de creme, 50 kg de creme vezes 0,6 é igual a 30. O que é o 0,6? É a diferença entre esse valor 24 para 18. Ou seja, eu tenho que neutralizar essa diferença. Tá? Então, ó, você pega a quantidade de creme que você tem para trabalhar, você vai pegar essa diferença que você tem aqui, ó, de 18 para 24, que é de 6. Acabei de informar que 6 graus Dornick. Então, se 1 grau Dornick corresponde a 0,1 grama de ácido lático por quilo de creme, então os 6 graus Dornick corresponde a 0,6. Porém, eu tenho uma quantidade de 50. Então, seria 0,6 vezes 50 e eu encontrei 30. Tá? Vamos para a regra de 3. Esses valores aqui são fixos. Tá? Isso daqui, ó, a gente tem essas informações através das tabelas periódicas. Eu uso lá a molécula do bicarbonato de sódio, uso lá aquela tabela, né, do que é constituído o bicarbonato de sódio. Eu pego aqueles elementos, uso aquela tabela e encontro esse valor. E aqui nós temos a seguinte informação. Então, preste atenção. Tá? Para cada 84 gramas de bicarbonato de sódio, eu consigo neutralizar 90 gramas de ácido lático. Por que eu estou envolvendo o ácido lático? Porque o ácido predominante que eu medi lá no creme que eu encontrei, esse ácido é o ácido lático. Então, através de informações químicas, né, eu tenho conhecimento, por isso que eu falei que esses valores são fixos, tá, gente? Essa linha aqui de cima, para a minha regra de 3. Então, eu tenho que saber montar esse esqueminha de regra de 3. Então, 84 gramas de bicarbonato de sódio vai neutralizar 90 gramas de ácido lático. Isso daqui é valor fixo. E eu vou usar esse valor na prática agora, né? Então, eu sei que eu tenho que neutralizar no meu creme esta quantidade de ácido lático, que é 30 gramas de ácido lático. Por isso que está aqui debaixo, ó, ácido lático debaixo de ácido lático. Bicarbonato debaixo de bicarbonato. Então, essa primeira linha ela é fixa. Então, 84 gramas de bicarbonato está para 90 gramas de ácido lático. Eu necessito abaixar a acidez fazendo o uso de bicarbonato. Então, eu defini que eu vou fazer a utilização de bicarbonato de sódio para reduzir esse valor de 24 para 18. Então,
eu tenho 30 gramas a serem reduzidos, né, de ácido lático, ou seja, neutralizado, está para X grama de bicarbonato de sódio. Então, eu pego esse 84 vezes 30 dividido por 90, eu encontrei, né, o X, que é a grama de bicarbonato de sódio necessário para neutralizar 30 gramas de ácido lático neste creme que eu tenho. Ó. Então, X é igual a 28 gramas de bicarbonato de sódio com 100% de pureza. Então, eu necessito, para esse creme com essa acidez, de 28 gramas de bicarbonato de sódio com 100% de pureza. Só que você não vai conseguir encontrar isso daqui para comprar. Isso é muito difícil. Então, os bicarbonatos, né, disponibilizados comercialmente para as indústrias, para as fábricas, né, indústria de alimentos, normalmente ele não tem a pureza de 100%. Eu fiz essa conta, esse valor, com esse valor, considerando 100% de pureza de ambas as moléculas, tá? Molécula de bicarbonato de sódio, né? Substância química, substância química. Só que na hora que eu compro, que eu vou adquirir o bicarbonato de sódio para a minha indústria de laticínios, eu tenho a informação no rótulo quanto à sua pureza. Então, suponhamos que eu adquiri um bicarbonato de sódio com 85% de pureza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 28 gramas de bicarbonato de sódio em 100% de pureza. Só que o que eu adquiri na minha fábrica de laticínios, a informação no rótulo consta 85% de pureza. Então, ó, porcentagem de pureza debaixo de porcentagem de pureza. E gramas de bicarbonato debaixo de gramas de bicarbonato. Porém, isso daqui não é uma regra de 3 simples, tá? Muito cuidado com essa segunda fase do cálculo. É 28 vezes 100 dividido por 85. E aí eu vou encontrar o valor de X, que é o quê? Quantidade de gramas necessárias de bicarbonato de sódio para ajustar, ou seja, neutralizar, né, 30 gramas de ácido lático, né, ou 6 graus Dornick, né, para fazer com que este creme de 50 quilos, que está com 24 graus Dornick, caia para 18. Então, esse 28 vezes 100 dividido por 85 corresponde a 32,94 gramas de bicarbonato de sódio. Então, vamos fazer uma análise de coerência com esse valor. Então, se eu tinha um bicarbonato puro, obviamente, para neutralizar essas 30 gramas de ácido lático, eu gastaria 28 gramas. Como a pureza do meu bicarbonato não é 100%, obviamente eu vou ter que gastar valor acima deste. Então aqui ó, foi para 32,94. Então é uma questão coerente. Então eu chamo atenção para esse cálculo, tá? Da segunda fase pelo fato de não ser uma regra de 3 simples, tá? E aí eu encontro essa quantidade de bicarbonato de sódio em gramas que eu vou adicionar. Então, eu acabei de fazer o cálculo e eu vou pegar aqui essas 33, vou arredondar, né? 33 gramas de bicarbonato de sódio e vou adicionar lá naqueles 50 quilos de creme que nós temos disponível para elaborar manteiga. Então, obviamente que foi feito previamente essa análise para me quantificar, isso aqui é extremamente necessário, né, fazer essa análise de quantificação, para que eu tenha conhecimento do valor, né, de acidez, para que eu faça o ajuste para a acidez ideal de bateção do creme. Tá? Então, por isso que eu tive que voltar nesse assunto. E depois, né,
a gente faz a desaeração, vem a pasteurização, cai a temperatura do creme, né? É feito esse processo aí de refrigeração, maturação do creme. E aí vem essa parte de batedura. Então eu tinha que falar, né, com mais detalhes sobre como realiza-se o ajuste da acidez ideal para o creme que vai entrar nesse equipamento aqui. Tá? Então aqui, né, a gente vai ter que entender um pouco mais a fundo o que ocorre fisicamente com esse creme, né, para que ele seja transformado em manteiga. Então, eu chamo essa foto aqui, né, à direita, que é aquele equipamento, a batedeira. Isso aqui é o creme. É aquele creme que nós obtivemos, fizemos a padronização quanto ao teor de gordura, né, isso foi dito. A acidez foi ajustada, ele foi desaerado, ele foi pasteurizado, ele foi resfriado, ele foi maturado. E aí ele entra no equipamento. Então, isso aqui é o creme que vai ser batido, né? Então, aqui nós estamos na batedura, ó. Ele vai ser batido. E aqui eu chamo a atenção pelo volume que eu havia dito no slide anterior com relação, né, em até 50%. Eu preciso desse espaço para que ocorra a bateção deste creme. E aqui nós temos algumas pás, né? O equipamento todo ele é dotado internamente de pás invertidas em sentidos diferentes para provocar, né? Para induzir a intensidade desse choque mecânico. Então, esse creme, né? Ele vai agitar nas condições determinadas, né? Ele vai girar, então vai fechar essa portinha, isso aqui vai começar a girar esse equipamento. Então, nessas condições determinadas de velocidade, né, de volume adicionado aqui dentro, vai ocorrer o quê? O favorecimento à formação de manteiga por coalescência dos glóbulos de gordura. Coalescência é uma união desses glóbulos de gordura. Então, durante a agitação do creme, forma-se em quantidade extremamente abundante, né, a espuma. Isso aqui vai estar girando constantemente e vai ter a formação de espuma. Os glóbulos de gordura se aglomeram em grumos. Então aqui os glóbulos de gordura estão dispersos, porque aqui vocês estão vendo que é uma emulsão. Não há separação de fases, não há. Só que com esse impacto, né, com essa bateção, que é o nome dessa etapa, né, então com essa agitação, né, isso vai induzir com que os glóbulos de gordura, que estão todos espalhadinhos aqui, né, de forma bastante homogênea nessa emulsão, eles vão começar a se aglomerar em grumos cada vez maiores e, posteriormente, essa espuma que foi formada, né, a espuma vai se desestabilizar e os grãos de manteiga se separam do soro. Opa, então aqui tem uma quantidade relativamente alta de água, mas eu não estou vendo ela, né, porque está água e gordura muito bem misturada, mas após, né, essa bateção começa a ter essa desestabilização. E os grãos de manteiga se separam do soro. Ou seja, a gordura começa a separar do leitelho, da boa parte da água. Então a refrigeração, a formação da espuma e os choques repetidos tem um efeito abrasivo sobre os glóbulos de gordura. Então imagina lá, né, esse creme aqui, acontecendo todo esse processo de bateção. Ele é bastante intenso em questão de tempo, tá? Um equipamento desse porte aqui, com 50% de creme, para que esse fenômeno todo se estabeleça, né, para que ocorra essa separação, isso aqui vai levar um período médio de 1 hora, tranquilamente, tá? Nesse equipamento aqui com esse volume. Então vamos lá. E aqui que estou falando da refrigeração, porque o creme ele entra numa temperatura específica na bateção. Então a temperatura média que esse creme vai entrar nesse equipamento para ser batido é em torno de 10 graus. Por isso que está falando da refrigeração. Porque ele vai entrar numa temperatura baixa, né? Uma temperatura de refrigeração. Então essa questão da refrigeração
a formação da espuma e os choques repetidos têm um efeito abrasivo sobre esses glóbulos, né, de gordura. O que é um efeito abrasivo? Né? De impacto, né? É algo que está ali, como que fala, né? Essa questão abrasiva. Falar assim por áudio é um pouco mais difícil. Bom, é um efeito mecânico, né? É a abrasão, né? Esse efeito do movimento, da rotatividade, promove essa abrasão entre as moléculas de gordura. E isso vai provocar o quê? A modificação na membrana, né? Que é a estrutura externa do globo de gordura. E aí vai acontecer o quê? Vai romper, né? Vai romper a capa interna. E o que isso implica, né? Quando vai ter essa abrasão, essa ruptura, essa modificação da membrana, isso vai fazer o quê? Vai promover facilitar a liberação da gordura líquida, que ela está presente dentro do globo de gordura. E a coalescência de muitos grumos, entre os quais fica disperso gotículas de soro muito pequenas. Então, mais para frente eu tenho uma fotinha de coalescência para me ajudar nessa explicação. Não é essa, né? Essa aqui é só para relembrar, né? O que é um globo de gordura no leite. Ele tem uma estrutura extremamente complexa. Olha que a quantidade de componentes químicos constitui o globo de gordura do leite. Mas o que me interessa no assunto manteiga é que a gordura líquida está aqui dentro presa. Eu preciso fazer o quê? A bateção para que promova, né, esse efeito de abrasão sobre os glóbulos de gordura. Eu preciso romper, eu preciso modificar essa estrutura física do globo de gordura, porque eu necessito, para formar manteiga, a liberação dessa gordura líquida. Eu tenho que mexer nesse globo de gordura para que eu estou interessado em que essa gordura líquida seja liberada, né? Para quê? Para ter a inversão de fase lá do creme. Então, se eu tiver a oportunidade, né, de uma observação microscópica de amostra de uma emulsão, pode-se determinar os fenômenos de aglomeração e coalescência que produzem estabilidade na emulsão. Então, o que seria, né? Olha como que eu necessito da tal da ruptura do globo de gordura para promover a coalescência. Então, isso daqui, o glóbulo de gordura na sua forma nativa, original, né, lá no creme, ele está numa forma de emulsão. Se a gente pegar aqui e acompanhar essa figura aqui, ó, tá? Na forma de emulsão. Só que com a bateção, eu já começo a modificar a sua estrutura física. Então, vamos para a sequência aqui, ó, A, B e C. Olha aqui no B, aqui, eu estou lá na bateção. Olha o que está começando a acontecer com os glóbulos de gordura. Eles estão aglomerando, aqui eles estavam dispersos, mas com o processo de bateção eles estão começando a aglomerar. E aí, olha o que está acontecendo, eles estão aumentando esses aglomerados. Então, se eu aumento essa área, essa aglomeração, o que ocorre com aquilo que era uma emulsão? Uma instabilidade. E aí, aqui eu começo, nesse aspecto aqui, já começo a ter o que? Uma separação de fases. Então, isso aqui está começando a gerar o leitelho e a gordura está começando a se unir. Olha como estava a gordura aqui na primeira fase, né, antes da bateção. Olha, fisicamente, a gordura está toda separadinha, bem distribuída. Mas aqui com a bateção, com esses impactos mecânicos, elas estão começando a ganhar uma forma maior, aumentada. E a gordura não combina com água. Se você aumentar essa área, essa superfície aqui, ó, né? Desculpa, se vocês aglomerarem, isso vai induzir com que a água não combine, não estabeleça mais a tal da emulsão. E aí vai gerar o leitelho ou soro. Então, eu gosto dessa figurinha aqui para explicar um pouco mais, né, com relação ao que eu falei, dessa liberação da gordura líquida, essa questão aqui também da coalescência. A coalescência é quando você tem essa gordura aqui, ó, elas estão separadas, e de repente elas começam a se unir, né, numa pequena conexão, e de repente elas parecem que vão formar uma molécula única. É isso que é necessário para obter a manteiga. É isso que tem que acontecer. Como que isso aqui vai acontecer? Como que isso vai promover, né, essa aglomeração?
essa coalescência, né? Que aqui as moléculas estavam separadas, aqui elas estão quase se tornando uma molécula única. E elas vão se unindo cada vez mais, aumentando de tamanho. Então, isso aqui é necessário para que eu obtenha a manteiga. Então, é muito importante frisar para vocês que o creme, aquele que está entrando no equipamento, que é esse daqui, é uma emulsão? Sim. É um tipo de emulsão que é de óleo em água. O que isso significa? Que eu tenho menor quantidade de óleo e maior quantidade em água. Então, é o tipo de emulsão óleo em água. Porém, na manteiga, eu usei a palavra aqui no slide, né? A questão da inversão de fases da emulsão. Sabe por que é uma inversão? Porque na manteiga, essa relação vai inverter. Na manteiga, vai ser uma emulsão de água em óleo. O que significa? Que eu tenho menor quantidade de água distribuída em grande quantidade de óleo ou gordura. Então, vamos voltar aqui para o tipo de emulsão do creme. Eu tenho inicialmente no creme uma menor quantidade de óleo ou gordura distribuído em água, mas é uma emulsão. Eu não tenho separação de fases. Já na manteiga, produto final, gente, eu não cheguei ainda lá no produto final, mas isso tudo que está acontecendo aqui está me levando a formar manteiga. Evidentemente que chegando aqui eu tenho que expulsar esse leitelho, né, para me diminuir a quantidade de água, por isso que essa retirada do leitelho justifica por que inverteu a emulsão. Porque agora eu vou ter uma menor quantidade de água distribuído em maior quantidade de óleo ou gordura. Isso é na manteiga. Então, o creme tinha um tipo de emulsão e lá na manteiga eu tenho outro tipo de emulsão. E o que é interessante nesses dois produtos? Sem separação de fase e sem separação de fases. Tá? Então, ainda falando, né, dessa teoria que eu estou discutindo aqui com vocês nesses slides, né, a teoria da aglomeração e combinação, eu gosto dessa foto aqui. Ó. Então, depois de mais ou menos 1 hora de bateção, o creme que estava com esse aspecto, olha visualmente como que ele era, né, como que ele entra no equipamento. E depois de bom tempo de bateção, 1 hora mais ou menos, né, eu já vejo fisicamente uma separação nítida da gordura. Olha aqui o amarelinho, né, essa massa de gordura. E olha aqui o leitelho que foi formado. Então, como que ele foi formado? Né? Com essa teoria que a gente veio discutindo, né? Com a bateção, esses globos que estavam muito bem distribuídos lá no creme foram se aglomerando, tomando proporções maiores. E aí, nesse caso, não há combinação, né, com a água, e aí implica nesse resultado. Então, aqui eu já estou começando a ver algo muito parecido com manteiga. Então, ainda com essa questão dessa teoria, né, de aglomerar esses glóbulos, né, essa combinação, o fenômeno vai intensificando durante o processo. Qual fenômeno? Esse que foi explicado. Isso aqui vai intensificando, o tempo vai passando, isso vai acontecendo cada vez mais, isso vai aumentando de tamanho cada vez mais, que vira essa massa de gordura. Então, o fenômeno vai intensificando durante o processo e quando a gordura, que se encontra na forma líquida, é suficiente em relação à gordura sólida, forma-se grãos, olha aqui, ó, maiores ou grãos de manteiga. Então, esse fenômeno vai intensificando. Então, a gordura, que estava na forma líquida, né, muito bem distribuída, né, e essa foto aqui do creme entrando no equipamento, é esse esqueminha aqui. E já essa foto que eu vou passar agora está mais nessa região aqui, ó, né? E aí vai formar esses grãos maiores, né, os grãos de manteiga. Então aqui ainda não tem uma manteiga, mas eu já estou aproximando muito do produto que eu pretendo fabricar.
Então a emulsão se inverte subitamente, né? Por isso que eu falei daquela inversão, por isso que eu achei importante comentar daquela emulsão do creme e da manteiga, né? Ela vai inverter e o soro se separa. Então aqui está o leitelho, né? Houve a separação, né, desse leitelho. Então, depois os grãos de manteiga serão amassados, que é essa parte aqui, né? A gente retira, mas calma que ainda tem mais coisa para acontecer aqui, né? Eles serão amassados para conseguir que se solda, né? Para que eles se fiquem unidos, para que fique aquela massa lisinha, igual a gente vê na manteiga. E obter uma massa homogênea de manteiga. Então, tempo médio, tá? Isso aqui é muito relativo com relação à composição do creme, a temperatura do creme que entra, com a temperatura do dia, tá? Com se é período de inverno, se é período de verão. E com esse tempo de 1 hora, vamos supor que esse creme, supor não, nós colocamos esse creme aqui no equipamento a 10 graus, por exemplo. Eu falei lá, né, mais no início dessa aula. Então, com esse tempo de 1 hora, o que vai acontecer com esses choques mecânicos, tudo? A temperatura aqui vai subir um pouquinho, tá? Ela sobe um pouquinho, coisa aí de 3 a 6 graus ela aumenta. E aí a gente vai ter esse aumento de temperatura aqui também. Bom, na próxima aula eu continuo com esse assunto.